E vamos para a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Nós estamos numa série de mensagens sobre fé. Nós começamos no primeiro domingo deste ano e nós vamos continuar hoje. Domingo que vem a gente interrompe e a gente volta no domingo seguinte. O objetivo é falar, é explicar, é expor o capítulo 11 inteiro de Hebreus. Enquanto a gente tiver conteúdo aqui, e olha que temos muito, nós vamos ficar dentro dessa série. Então, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, nós vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo. Então, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Vamos agora para o versículo 23, que fala sobre o grande líder do povo de Deus, que foi Moisés. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Até aqui, vamos orar. Feche os teus olhos mais uma vez, eleve o teu pensamento, a tua mente a Deus, e ore comigo pedindo para que Ele ilumine e traga do alto a palavra dEle para a sua vida, para o seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida. Ó Deus, nós sabemos que podemos estudá-la muito, mas precisamos ainda assim do entendimento que vem do Senhor, ó Pai. Ó Deus, por isso pedimos aquilo que chamamos de iluminação, que o Senhor ilumine, ó Pai, a nossa mente e que o Senhor possa tocar profundamente no nosso coração, ó Deus, trazendo os teus ensinamentos, ó Pai, para que, ouvindo, aprendendo, possamos praticar e viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma recapitulação rápida, mas vai ser rápida hoje, da nossa primeira mensagem sobre esse texto, né? Nós já falamos que essa carta, que nós não sabemos quem é o autor, foi escrita para os judeus de 2ª geração, judeus convertidos ao cristianismo. Eles não ouviram diretamente de Cristo, mas eles ouviram dos primeiros seguidores de Cristo e firmaram a sua fé em Cristo Jesus. Ora, há as pessoas que dizem que esse seria uma espécie de 5º evangelho. Mas se Mateus, Marcos, Lucas e João relatam o que Jesus fez aqui nessa terra, Hebreus relata o que Jesus fez, faz e continua fazendo no céu, porque ele já não está mais entre nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós cantamos hoje aqui que o nome de Jesus é poderoso, né? Que não existe um nome maior do que o nome de Jesus. Hebreus vem nos ensinar sobre isso, vem nos apresentar Jesus como aquele que está acima de todas as coisas e de todas as pessoas, de todos os reinos, de todos os poderosos. Ele não está mais entre nós fisicamente, porque fisicamente existe um homem chamado Jesus Cristo que está assentado nesse exato momento à direita de Deus Pai. Ele está vivo. Há um homem ali que cuida das coisas que estão acontecendo aqui. Ele é Jesus. Jesus, e antes de subir para esse lugar onde ele foi exaltado, ele disse aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada. Ele não tem uma autoridade parcial.
ele não tem uma autoridade que não é completa, ela é plena, a autoridade de Jesus é plena, ninguém pode fazer o que Jesus faz, ninguém é capaz de exercer uma autoridade como ele exerce, porque somente ele tem essa autoridade plena, e esse homem, o Jesus de Nazaré, que nasceu em Belém, ele está vivo, ele está assentado, e ele está exercendo a sua autoridade, nesse exato momento, sobre tudo o que existe sobre a minha vida e a tua vida. Então Hebreus vem falar exatamente disso, da supremacia de Cristo, e que aqueles destinatários da carta, eles não retrocedessem jamais, porque eles estavam sendo perseguidos e desafiados e até interpelados para que eles abandonassem essa fé em Cristo e voltassem para a prática do judaísmo. E em alguns casos, você não precisa abandonar, mas isso não é suficiente, você precisa continuar fazendo os sacrifícios que já cristão nenhum faz e nunca fez, desde que Jesus veio e nos trouxe a sua mensagem. Então, lendo Hebreus capítulo 11, os 3 primeiros versículos, nós afirmamos que a fé se apoia, essa fé que ele está falando, essa certeza, ela se apoia na palavra de Deus que nos foi revelada. Não é crendice, não é pensamento positivo, não é nenhuma outra lei que nós possamos ouvir, por mais que possa nos ajudar em algumas coisas, ter um pensamento positivo, ser positivista, né? Ser otimista com a vida, é algo maravilhoso. Mas não é isso que é fé, isso não é fé, isso é pensamento positivo, isso é otimismo, né? Senão chamaria tudo fé, mas não, tem outras palavras. A fé, ela se apoia na palavra de Deus que nos foi revelada. Né? E aí ela se torna a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora presta atenção, eu não vejo, mas eu sei que existe, assim como o ar que eu respiro, eu não vejo, mas ele está diante de mim, então não é desconhecido, as coisas que eu espero, as coisas que eu creio em Deus que vão acontecer, elas são verdadeiras, elas existem, eu apenas não me apropriei delas ainda, ou talvez tenha me apropriado parcialmente, mas eu sei que elas são, por isso é certeza, não há espaço para dúvida no que diz respeito à nossa vida com Deus, não há espaço para dúvida no que diz respeito à nossa comunhão com os irmãos e irmãs na igreja, é certeza, é convicção, e nós precisamos ter essa convicção se somos o povo de Deus, né? Porque isso nos é revelado na sua palavra, e essa fé que se apoia na palavra de Deus, ela agrada a Deus e ela é aprovada por Deus, por isso o texto diz que aqueles homens obtiveram um bom testemunho de Deus. Imagine só Deus olhando para a sua vida e falando, olha, eu me agrado da vida deste homem, da vida desta mulher, eu me agrado da fé que eles estão praticando. Deus agrada dessa pessoa, dessa vida que crê, de acordo com a palavra de Deus. E por último, nós falamos da fé aprovada por Deus, que agrada a Deus, reconhece o poder de Deus. Por isso nós cremos que até aquilo que é impossível pode acontecer, porque o poder de Deus ele é ilimitado. Então a gente crê nas coisas que foram criadas pelo poder de Deus, porque Deus tem poder para criar. Eu creio que Deus criou o mundo, eu creio que Deus formou o homem e a mulher, assim como eles são. Eu não preciso da ciência para dar embasamento aos meus pensamentos, porque é a palavra de Deus que nos revela a história, a nossa origem, ela é suficiente, ela é suficiente. Então, nós reconhecemos o poder de Deus maravilhoso. Depois falamos de Abel, que adorou ao Senhor de uma maneira correta, ao invés da adoração, ou diferente da adoração de Caim. Por isso a oferta dele foi aceita e fala até os dias de hoje. Você pode escolher não adorar a Deus. É uma escolha que talvez você tenha. Mas se você escolheu adorar a Deus,
você precisa adorá-lo da maneira correta. Não da maneira como você quer adorar. Não da maneira como você acha que deve ser. Abel foi aprovado por quê? Porque ele fez de acordo com a revelação de Deus para a vida dele. De acordo com o que Deus exigiu para ser entregue em oferta. Não é do jeito que ele queria, ou que ele achava que devia ser. Olha, eu acho que o jeito que ele achava que devia ser era o jeito que ele tinha aprendido com Deus. Então, eu não invento moda, eu não invento o caminho, eu apenas me aproprio da revelação de Deus na sua palavra e faço do jeito que está falando para fazer. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nós tivemos uma ministração fantástica do ofertório aqui hoje, mas eu vou falar sobre isso. Você também pode decidir não dar o dízimo. Deus nos dá essa liberdade de não dar o dízimo. Agora, eu estou falando de dízimo, eu não estou falando de ofertas. Você também pode decidir não dar oferta, ou dar oferta, enfim, você pode fazer a escolha que você quiser. Mas você não pode chamar a sua oferta de dízimo. A sua oferta não é dízimo. Se você vem no altar com uma oferta, dê a sua oferta, não tem problema, mas ela não é dízimo. Se você retém o dízimo, que está escrito na palavra de Deus e que está presente na palavra de Deus, antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés e no período neotestamentário do Novo Testamento, você está em desobediência, ainda que você traga a sua oferta. Porque oferta é uma coisa, dízimo é outra coisa. Você está entendendo? Então não adianta eu querer me apresentar diante de Deus e fazer uma coisa do meu jeito e não do jeito que Ele quer que nós façamos. Esse é o ponto. Por isso Abel foi aprovado. E segundo, depois falamos do exemplo de Enoque. Tudo isso está aí no livro de Hebreus, irmãos. Enoque é aquele que andou com Deus. A Bíblia diz que ele andou com Deus. Sabemos muito pouco, mas o pouco que sabemos é suficiente para dizer que uma vida de adoração como a de Abel não acontece só no momento do sacrifício, do ofertório, é uma vida contínua, é andar com Deus, é caminhar com Deus. Eu não estou com Deus apenas quando eu venho à igreja, eu não estou com Deus apenas quando eu estou fazendo as minhas orações, daquele tempo separado para ler a Bíblia, que a gente chama de devocional. Não, eu estou na presença de Deus o tempo todo. Enoque andava com Deus, Enoque tinha intimidade com Deus, isso é fé. E por último falamos de Noé, que decidiu obedecer a Deus, fazendo uma coisa que parecia absurda aos olhos dos seus contemporâneos. Não é isso? Construiu uma barca para se livrar de uma inundação. Não tinha chovido ainda na terra, ou não se conhecia a chuva, mas Noé optou em obedecer a Deus. Nós obedecemos a Deus, meus irmãos, ou tomamos essa decisão de obedecer pela fé. O capítulo 11 está falando dessa fé revelada na palavra, e nos trouxe esses 3 primeiros exemplos, que eu acabei de compartilhar. Mas hoje eu quero olhar com vocês para a vida de Moisés e falar um pouco sobre isso. Eu vou compartilhar um pouco que eu compartilhei com os líderes da igreja numa reunião que nós tivemos no sábado passado, pela manhã, os líderes de ministérios, e nós vamos trazer outras considerações. Nós conhecemos a história de Moisés, o primeiro versículo 23 do capítulo 11, nos traz à memória que os seus pais tiveram que escondê-lo quando ele nasceu durante 3 meses. Havia uma tensão política, os hebreus estavam crescendo assustadoramente e exercendo grande influência no Egito. Então o rei da época, o faraó da época, decidiu que todo menino que nascesse deveria ser morto. E as parteiras deveriam fazer isso. Moisés não foi morto, e as parteiras temeram a Deus e não a Faraó, mas ele foi escondido. Enquanto muitos eram mortos à espada ou lançados vivos, assim que nasciam no rio Nilo, Moisés foi escondido pelos seus pais durante 3 meses, até que a filha de Faraó vai tomá-lo e fazê-lo seu filho, e cuidar dele, educá-lo, e ele vai passar os 40 primeiros anos da sua vida no palácio de Faraó.
Depois disso, depois de matar um egípcio, e aí você vai ler toda a história lá depois, que eu não vou contar ela toda aqui não, tá? Tá lá em Êxodo. Ele foge para o deserto de Midian, e ali ele vai conhecer Jetro, que vai vir a ser o seu sogro. Ele se casa com Zípora, e ele vai passar mais 40 anos naquele lugar, apacentando o rebanho do seu sogro e constituindo a sua família. E depois disso, Deus aparece a ele, ou durante esse período, né, iniciando-se mais 40 anos de vida. Moisés viveu 120 anos, e esses últimos 40 anos da sua vida, ele foi o grande líder dos hebreus, para tirar os hebreus do Egito e ir caminho do deserto, adorar ao seu Deus, onde Deus queria ser adorado, e constituindo ou fazendo dos hebreus uma nação. Então Moisés foi um grande homem de Deus, foi um grande líder de Deus. Mas olha só, eu queria que você fosse comigo lá para o livro de Êxodo. Para o livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, onde essa história é narrada. Deixa aberta a sua Bíblia, marcada aí em Hebreus, porque a gente volta. Mas vem comigo para o capítulo 3 de Êxodo. Eu quero falar para vocês um pouco sobre Moisés aos olhos de Moisés. Qual a visão que Moisés tinha dele mesmo? O que ele pensava acerca dele mesmo? E aqui eu tenho 3 considerações. Capítulo 3, versículo 11, quando Deus aparece em Horebe a ele, naquela sarça ou naquela árvore que queimava, mas não se consumia, e fala com ele que Deus o havia escolhido para ser esse grande líder. Olha a resposta que Moisés dá no versículo 11 do capítulo 3. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Bom, quem sou eu? Ou seja, diante de tantas outras pessoas, quem sabe muito mais capazes do que eu, e que estejam lá mesmo, no meio do povo, no Egito, eu estou distante, eu estou em outro lugar, eu não estou tão envolvido assim, eu estou envolvido com as minhas coisas aqui, e ninguém me conhece, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um insignificante. Então, quando ele questiona Deus, ele olha para a sua vida, para a sua história, e se considera uma pessoa insignificante para ocupar tamanha posição. Se você virar a página agora, capítulo 4, versículo 10, Deus continua falando, Deus continua questionando com Moisés, e no versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo, vai dizendo: então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. A gente brinca que Moisés era gago, né, que ele não conseguia se expressar. Ao contrário do seu irmão Arão, que era eloquente, que tinha uma oratória perfeita. Tanto é que Deus vai falar: olha, eu vou falar com você então, Moisés. E aí você fala com Arão, e Arão fala com o povo. Arão virou uma espécie de porta-voz do presidente, né? Era isso que ele era, né? Mas olha só o que Moisés está falando. Ele se considerava sem capacidade. Ele olhava para ele mesmo e pensava: eu sou um homem que não tem capacidade de fazer isso, Deus. Eu não sou eloquente, eu não sei falar em público. As minhas pernas tremem quando eu tenho que enfrentar pessoas e falar em público assim, né? Então essa é uma segunda consideração sobre a visão de Moisés dele mesmo. E a terceira, olha os versículos 11 e 13 do capítulo 4. O Senhor respondeu: quem fez, é isso mesmo? Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Depois de tudo, nisso Deus já tinha feito sinais de milagres, sabe? Pega o cajado que está na sua mão, o ramo, joga, virava cobra, pega a cobra, virava pau de novo, né? Joga água no chão, virava sangue, jogava de novo, o sangue sumia. Deus já tinha dado provas do seu grande poder e falado: eu estarei contigo. Mas Moisés aqui se revela como um homem fraco,
e medroso. Porque mesmo ouvindo a voz de Deus, ele falou, não, Senhor, manda outro, menos a mim. Menos a mim. Aí Deus fica irado, Deus resolve lá do jeito que Ele quer resolver. Mas essa é só para a gente entender um pouco da nossa história também, como nos sentimos diante de Deus em determinados momentos da nossa vida. Mas agora vamos ver quem é Moisés aos olhos de Deus. Primeiro, capítulo 3 de Êxodo, versículo 1, Moisés estava lá, fazendo o quê? Um homem comum trabalhando, apacentando as ovelhas, o rebanho do seu Jetro, né? Quando o anjo do Senhor se manifestou a ele. Presta atenção nisso. Ele estava vivendo a vida comum do dia a dia, o que todos nós fazemos quando levantamos pela manhã e começamos a tomar as nossas providências. E Deus então vai até Moisés, e Deus escolhe, porque Deus havia escolhido Moisés para uma missão importantíssima. Então, Moisés se sentia daquele jeito, mas Moisés foi, sem saber, escolhido por Deus, um homem escolhido dentre tantos outros. Moisés, um homem com quem Deus decidiu estar. Olha o capítulo 3, versículo 12. Diante dessa discussão, Deus chamando ele, falando, você vai ser o líder. Não, Senhor, eu não posso, eu sou fraco, eu não sei, eu não tenho capacidade. Olha o versículo 12, o que Deus diz para ele, eu estarei com você. Eu estarei com você. Deus escolhe, mas Deus não abandona. Deus escolhe, elege, nos chama, mas Deus promete estar conosco. Então, aos olhos de Deus, Moisés era um homem com quem Deus decidiu estar. Isso é maravilhoso, irmãos, que coisa linda. Deus decide estar conosco. Nós não temos absolutamente nada para oferecer a Deus, de modo que pague a presença dEle na nossa vida, a bênção dEle na nossa vida. Por isso, a mensagem de Cristo na cruz é graça, é misericórdia, é a bondade de Deus, é o grande amor de Deus. Mas quando Deus decide estar conosco, Ele vem para estar conosco e cuidar de nós em todos os momentos da nossa vida. O versículo 12 ainda diz, eu estarei com você, e este será, capítulo 4, versículo 12, agora vá, eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Olha que coisa linda, Moisés, um homem capacitado por Deus, ele não tinha capacidade, ele era pesado de língua, ele queria que outro assumisse aquele ofício, mas Deus fala, olha, eu vou te ensinar. Deus decidiu escolher, Deus decidiu estar com ele, Deus decidiu capacitá-lo. A nossa força, irmãos, vem do Senhor, a nossa força vem de Deus, é Ele quem nos capacita. Todo mundo é pai ou mãe pela primeira vez um dia, não é isso? E é difícil, tem ali as dificuldades dessa primeira experiência, mas Deus nos capacita para as missões que Ele tem colocado diante de Deus. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo com Deus. Então, Ele quer estar conosco e Ele nos capacita para que nós possamos realizar a vontade dEle na nossa vida. Quarta observação de Moisés aos olhos de Deus. Moisés, um homem que viveu na intimidade do Senhor. Vai para o livro seguinte da Bíblia, Números. Números capítulo 12. Depois de Levítico, né? Números capítulo 12. Ali nós temos algo revelador. O versículo 8 do capítulo 12. Olha só, quando Miriam, irmã de Moisés, e Arão se rebelaram contra Moisés, Deus estava vendo. Deus falou que estaria com Moisés, Deus falou que capacitaria. Então, Deus chama Miriam e Arão para puni-los por causa da rebelião contra Moisés. E aí Deus está falando com eles. E olha o que Deus diz, ouçam agora as minhas palavras, se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Deus está falando como que ele fala com os seus profetas. Agora, olha o que Deus vai falar de Moisés, mas não é assim
com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha que coisa linda. Ser um profeta já é um privilégio, né? Ou não, né? Porque ter que falar o que Deus manda falar, tem hora que é duro, né? Tem hora que é duro falar o que Deus está mandando falar. Mas Deus trata com os seus profetas, Deus se revela aos seus profetas, Deus coloca a palavra na boca dos seus profetas. Agora Deus está colocando Moisés acima dos profetas. Fala assim, não é assim com o meu servo Moisés, porque com ele eu falo como que face a face. Eu falo como que face a face, porque ele é meu servo e ele é fiel em toda a minha casa. Isso significa que depois de superada a fase do seu medo, da sua incapacidade, Moisés mergulha diante do propósito de Deus para a vida dele, e agora Deus está falando, eu falo com ele face a face. Moisés agora tem intimidade com o Senhor. Moisés sabe conversar com Deus, traz os problemas para Deus e expõe os problemas dele e de todo o seu povo, e Deus o ouve face a face, o atende face a face. Então esse homem tem intimidade com Deus. Nesse mesmo versículo a gente viu que ele foi fiel ao Senhor, e isso quem está falando é Deus, não é ele que está falando, não é Deus que está falando, ele é fiel em toda a minha casa. Um homem que tinha o coração de servo, Deus o chama de meu servo. Olha o que vocês estão fazendo com Moisés, o meu servo. Esse coração de servo, de querer servir, no mundo onde as pessoas querem ser servidas, os grandes homens de Deus vêm nos ensinar que ser servo é melhor do que ser servido. Servir é melhor do que ser servido. Engraçado, capítulo 12, versículo 3, uma outra curiosidade acerca de Moisés aos olhos de Deus, né? Olha o que Deus ainda falou para Arão e para Midian. Moisés era um homem muito manso, muito manso. Esse homem muito manso, nos seus 40 anos, primeiros 40 anos de vida, quando viu um hebreu como ele ser como é que fala, castigado, punido ali, por um egípcio, ele ficou indignado. Foi lá e matou o egípcio. E o escondeu na areia do deserto. E por causa disso ele tem que fugir. É por isso que ele vai passar os próximos 40 anos no deserto. Então, me parece que ele não era um homem tão manso assim. Mas ele foi se tornando manso. Nós precisamos crescer como ele cresceu. Não tem essa coisa de que pau que nasce torto nunca se endireita, que a árvore que nasce torta vai morrer torta. Não, isso é mundano, isso não é Bíblia. Nós precisamos crescer como seres humanos. O marido que é complicado dentro de casa precisa se tornar um marido melhor, a mulher precisa se tornar uma esposa, mulher a cada dia, sabe? Os irmãos precisam brigar menos dentro de casa. Nós, na igreja, precisamos ser mais pacientes uns com os outros. A gente precisa crescer, a gente tem que crescer cada vez mais. Mesmo porque envelhecemos e, ao envelhecer, nos tornamos exemplos para as novas gerações. Agora, olha o que Deus está falando. No versículo 3, Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Uau! Mais do que qualquer outro sobre a terra. Que coisa linda, né? E Moisés, um homem de fé. É por isso que ele, apesar das suas fraquezas iniciais, obedeceu o chamado de Deus, se tornou um grande líder de Israel, cumpriu a sua missão, em alguns momentos desobedeceu, apesar de ter um coração de servo e de obediência, porque era humano. E aí eu quero que você se identifique com ele. Eu quero que nós nos identifiquemos com ele, porque Moisés recebeu a aprovação de Deus, mas era humano. Moisés recebeu a atenção que lhe foi dada por Deus, mas ele era um pecador, também contaminado com a depravação total do homem, que vem desde o Éden, desde o pecado original.
Mas muito bem, irmãos, o que essa história, isso tudo nos ensina? Vamos lá, estamos caminhando para o final. Em primeiro lugar, quero que você volte lá para Hebreus comigo agora. Capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler de novo o versículo e a gente vai fazer os comentários de cada um desses versículos. Em primeiro, pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto de Deus. Irmãos, essa fé revelada na palavra, que agrada a Deus e que crê no poder de Deus, ela vence o medo. Ela vence o medo. Como eu disse, Moisés nasceu num período tenso para o seu povo. Viveu num período tenso, quando o seu povo era perseguido. E diante da ordem de Faraó, os seus pais, Arão, não é Arão, é Anrão, né, e Joquebede, não temeram o decreto do rei. Eles criam num propósito maior. Eles tinham uma visão diferente. Ao contrário de outras crianças e de outros pais, porque as crianças nasciam para a morte, eram devoradas pelas espadas dos soldados. Os pais de Moisés não aceitaram a decretação da morte do filho, não se intimidaram com as ameaças do rei, traçaram um plano para poupar a vida do menino, e esse filho no futuro foi levantado por Deus para ser o libertador do povo. Que coisa linda! A gente vê que a fé no Deus de Israel levou seus pais a enfrentar um decreto. A Bíblia diz que nós estamos sujeitos às autoridades humanas e que toda autoridade ela é constituída por Deus. Mas a Bíblia também diz que isso é fato certo até o momento em que essas autoridades estão de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui eles venceram o medo com a fé. Em segundo lugar, versículos 24... E bom se destacar, né, irmãos? E a fé aqui não foi de Moisés, foi dos seus pais. Eles é que enfrentaram, Moisés não sabia onde ele estava. Era um bebê, um baby. Então, que bonito quando os pais que creem, querem transmitir a fé para os seus filhos. E Moisés conhecia a sua história. E ele viu como seus pais enfrentaram o poder de um rei tirano, por causa da sua fé em Jesus, dissipando o medo. Em segundo lugar, a fé determina as decisões. Olha o que diz versículos 24 a 26. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmãos, quem é que pode tomar uma decisão dessa? Sair do conforto, sair da vida boa, porque viu que naquele conforto e naquela vida boa havia impiedade e não temor de Deus, e vai para um lugar onde ele vai sofrer, vai para um lugar onde ele vai enfrentar riscos de morte. Quem é que faz uma coisa dessa? Só quem crê em Deus e sabe que essa é a coisa certa para ser feita diante de um momento onde uma decisão precisa ser tomada. E é isso que está falando, que a fé de um homem, de uma mulher, determina as suas decisões, as decisões que nós tomamos hoje. Quem eu quero ser diante de Deus, quem eu quero ser diante dos meus irmãos, diante da igreja, quem eu sou, onde eu estou, para onde eu quero ir, e o que isso tem a ver com a minha vida com Deus. Tem tudo a ver com a nossa vida com Deus. Antes de tomarmos decisões, nós precisamos saber, porque a gente pergunta, será que é da vontade de Deus? Eu sou um homem de fé, uma mulher de fé. Às vezes nós queremos ouvir uma voz. A primeira pergunta que a gente fala, essa decisão que eu estou tomando está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo? Então, meu amigo, mergulha. Mergulha. Mas é isso que nós precisamos perguntar. Há um livro que diz, em meus passos, o que faria Jesus? Nós devemos perguntar isso para nós. Se Jesus estivesse aqui vivendo essa situação que eu estou vivendo hoje, o que ele faria? Como ele pensaria? Como ele reagiria? Aqui está falando que Moisés tomou decisões por causa da sua fé.
Versículo 26, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava para a eternidade, para a recompensa da eternidade. Oh Deus! Muito bem. Terceiro lugar, versículo 27. A fé direciona a nossa visão. Olha o que diz o versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê. Como quem vê aquele que é invisível. É claro que nós falamos que Moisés tinha intimidade com Deus, porque Deus falava com ele face a face, né? Mas Deus não tem face, irmãos. Deus é espírito. Isso é apenas uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem humana para que humanos possam entender. Deus é espírito. Então, Moisés tinha essa intimidade com Deus, e agora está falando, pois ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha a fé, é invisível, mas há uma convicção aqui dentro. Essa convicção é tão grande que eu vejo aquilo que é invisível. Não fumei nada, irmãos, não bebi nada. Eu estou falando de coisa da Bíblia. Você está rindo, né, Arthur? É assim, né? Essa coisa, por quê? Porque é o sobrenatural. É o sobrenatural. Presta atenção, os não crentes, os que não têm essa fé, veem as coisas naturalmente. É o natural, é o que se explica, é o que eu vejo. Agora, o crente não pode ser assim. Ele tem que ver além do natural. Ele precisa ver o sobrenatural. Ver com os olhos da fé. Ver com os olhos da fé. Então nós precisamos ver além daquilo que todos estão vendo nesse exato momento. Nós precisamos ver que há reis poderosos, que ditam leis que nos prejudicam às vezes, que nos impedem de ter uma vida digna, no sentido de viver livremente num país ou noutro país, e nós estamos sujeitos a essas leis, mas nós precisamos ver além do que a lei diz, além do que esses homens fazem, nós precisamos ver aquilo que Deus faz no sobrenatural, e que atinge o mundo inteiro, e que atinge a nossa vida pessoalmente. É enxergar além. Nós estamos ouvindo testemunhos aqui, ouvimos hoje pela manhã pelo André, no momento em que o mundo enfrenta uma crise sanitária, que como consequência vem a crise econômico-financeira, nós estamos ouvindo testemunhos aqui de milagres que Deus está fazendo na vida de irmãos e irmãs que andam na fé, que andam pela fé. Tem gente fechando empresa, tem restaurantes sendo fechados, tem franquias enormes sendo fechadas, e irmãos da nossa igreja ampliando o seu business. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos ver as coisas apenas no natural. O natural todo mundo vê. Nós somos a igreja escolhida por Deus, como Moisés foi escolhido por Deus, para ver além do natural. Como estão os seus olhos da fé? Talvez nessa manhã você precisa pedir para Deus: Senhor, aumenta a minha fé, abre esses meus olhos. Há aquele que diz: essa enfermidade que chegou na minha casa é para a morte, porque não tem cura. E nós olhamos para o céu e falamos: não, essa enfermidade é para a glória de Deus, porque Deus vai se manifestar nessa enfermidade, porque Deus vai realizar a cura, e a gente continua olhando com olhos espirituais para esse Deus grandioso, que faz coisas grandiosas, que não há impossível para Ele. Vou resumir aqui, irmãos, senão já sabe, né? Em quarto lugar, a fé reconhece o livramento que Deus nos dá. Você já parou para pensar quantos riscos você sofre aí no seu dia a dia? Alguns você percebeu, você talvez tenha visto a morte de perto,
mas Deus te livrou. Olha o que diz o versículo 28. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. A celebração da Páscoa está relacionada à morte dos primogênitos do Egito, que é o cumprimento da 10ª praga. Deus, na sua soberania, decidiu como que ia tirar o seu povo usando Moisés. E Moisés obedece a Deus em tudo que foi dedicado. Conclama o povo, já livre do Egito, para celebrar a Páscoa. E para celebrar a Páscoa precisa do Cordeiro Pascal. O Cordeiro da Páscoa, que seria sacrificado, e o seu sangue aspergido nas portas de todos aqueles que faziam parte da família da fé. Dos hebreus, do povo chamado e escolhido, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E quando o exterminador vem para cumprir o decreto de Deus, quando ele se depara com uma casa cujas portas estavam manchadas com o sangue do Cordeiro Pascual, ele não entrava. E ali não havia morte. Ali não havia morte. Sabe por quê? Você acha que os meninos, os primogênitos dos hebreus eram melhores do que os primogênitos dos egípcios? Não, não era. Deus está nos mostrando que somente Ele pode nos dar livramento. E Ele dá livramento para todos aqueles que têm o seu coração lavado com o sangue de Jesus, que no Novo Testamento é o nosso Cordeiro Pascual. Moisés reconhece então o livramento, não por merecimento, mas por causa do sangue. E em quinto e último lugar, a fé vence as nossas dificuldades. Às vezes a gente chora, lamura, a gente reclama, a gente acha que é pequeno demais e que o problema vai nos engolir, e às vezes o problema é grande demais. Olha o último versículo, versículo 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Fé, irmãos. Ali era para tudo terminar, se não tivesse fé. Era para acabar tudo ali, e o sonho de ser uma nação livre, adorar o seu Deus livremente, acabaria ali. Por quê? Porque tinha um mar na frente, e não tinha como atravessar, não tinha como nadar. E atrás vem o exército de Faraó. Vem o exército de Faraó. Vocês estão entendendo? A visão, a fé muda a visão. A visão natural acabou, Moisés. Que palhaçada foi essa? Vamos todos morrer aqui agora. A visão sobrenatural, não. Não. Deus nos ajuda, nos assiste em todos os momentos da nossa dificuldade, da nossa luta, sobretudo quando estamos vivendo debaixo da sua vontade e realizando os seus propósitos na nossa vida. O mar se abriu e eles atravessaram a pé seco. Mas quando os egípcios foram fazer isso, eles foram engolidos pelo mar. Turma do louvor, pode subir. Vamos lá, gente. Eu sei que eu já falei muito, e a gente vai terminar o culto agora, com oração. Baseado não apenas nesse texto, mas em toda a história de Moisés e tudo que eu falei sobre ele aqui, eu queria que a gente decorasse 4 palavras, tá certo? Então, a primeira delas, escolhido. Ok? Você pode repetir comigo? No 3, 1, 2, 3, escolhido. Assim como Moisés foi escolhido, nós estamos aqui hoje, porque Deus nos escolheu, na sua
mais alta soberania, liberdade para fazer o que Ele quer. Entenda isso de uma vez por todas. Você é fruto da escolha de Deus, você é fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então todas essas bênçãos que foram derramadas sobre a vida de Moisés, a maneira como Deus via Moisés e como Deus vê a Moisés, é assim que Ele olha para cada um de nós hoje. Nós fomos escolhidos para continuar escrevendo história de fé. Nós não vamos escrever mais a Bíblia, porque a Bíblia é suficiente, é a revelação plena em Jesus Cristo. Mas o meu testemunho, o seu testemunho, é um testemunho de fé naquele que nos escolheu. Então diga mais uma vez, no 3, 1, 2, 3, escolhido. Em segundo lugar, segunda palavra, coragem. Ok? Então vamos repetir. 1, 2, 3, coragem. 1, 2, 3, coragem. Há situações em que nós nos sentimos pequenos demais e incapazes de lidar. Moisés falou: Senhor, manda qualquer um, menos a mim. Eu não sou eloquente, eu tenho os meus problemas pessoais aqui. Essa missão é grandiosa demais para mim. Ou esse problema é muito grande para eu ter que lidar, eu não estou suportando. Então eu quero falar para você: coragem. Tenha coragem, porque o Deus de Moisés é contigo. Não há desafio que Ele não queira atravessar contigo. Não deixe essa dificuldade, não deixe esse problema que surgiu essa semana, essa notícia ruim, acabar com a tua alegria, acabar com a tua esperança. Tenha coragem de enfrentar. Olhe para esse problema nos olhos e olhe para os céus, nessa visão espiritual, e contemple o agir de Deus na sua luta, na sua dificuldade. Tenha coragem. Tenha coragem. Terceiro, visão espiritual. 1, 2, 3, visão espiritual. De novo, 1, 2, 3, visão espiritual. Olhe para o alto e não para baixo. Olhe para o sobrenatural e não para o natural. O natural qualquer um pode enxergar, o espiritual e o sobrenatural somente os crentes, somente eu e você podemos contemplar. E Deus quer que nós contemplemos o espiritual. Visão espiritual. E por último, propósito. 1, 2, 3, propósito. 1, 2, 3, propósito. Conheça na palavra o propósito de Deus para a sua vida e se submeta a estes propósitos. Nem sempre os caminhos que escolhemos glorificam a Deus ou demonstram que somos pessoas de fé. Num determinado momento do seu chamado, da sua vida, Moisés teve que escolher. E engraçado que ele teve que escolher o pior, humanamente falando, naturalmente falando. Se existia um lugar seguro para se estar e para viver, era no palácio de Faraó, porque ele cresceu ali, ele foi educado ali, ele conhecia a língua dos egípcios, ele conhecia a cultura dos egípcios, ele foi recebido com amor, foi cuidado, mas num determinado momento ele entendeu, diante do chamado de Deus, que o propósito de Deus para a vida dele não condizia com um viver naquele conforto para sempre, e ele tem que optar, e ele tomou uma decisão baseada no propósito: eu vou para junto do meu povo, viver todos os perigos, todas as necessidades, o que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar, mas eu quero estar dentro do propósito. Eu quero estar dentro do propósito. Eu não estou falando que o propósito de Deus é sempre tirar a gente de uma vida confortável e colocar a gente numa vida toda bagunçada e difícil. Não, eu não estou defendendo não. O que Deus vai te dar é teu, glória a Deus, e que dê muito, que dê muito. O que eu estou dizendo é que tem propósito de Deus para a vida da gente. Tem propósito, seja qual ele for, ele é bom. Seja qual ele for, na fé a gente enfrenta. A fé a gente enfrenta.